paz do Senhor a todos. Meu nome é Tiago Silva, pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, atualmente com 43 anos, sou brasileiro e moro no estado de São Paulo. Estava fazendo uma reflexão no Salmo 23 e descobri, através desse salmo, como o Senhor cuida de nós e de nossas vidas muitas vezes. E vocês que estão em momentos difíceis de suas vidas, momentos onde estão passando por lutas, por guerras, por aflições, tanto no corpo quanto na alma e também no espírito, meditando no Salmo 23, vejam o cuidado especial que o Senhor tem por nós, como um pastor que cuida de suas ovelhas. Davi, quando estava escrevendo esse salmo, comparou-se a uma das ovelhas do Senhor. Mas, amados irmãos, percebam que Davi também já foi pastor de ovelhas. Eu não sei se, quando ele escreveu o Salmo 23, Davi já era rei em Israel, ou se era simplesmente ainda um pastor de ovelhas. Mas quando Davi diz que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, como está escrito no Salmo 23, verso 1, o rei Davi sabia do que estava falando, porque ele já foi pastor de ovelhas, e a Bíblia relata que Davi cuidava de suas ovelhas a ponto de, quando Golias, que era filisteu, desafiou o povo de Israel, convidando alguém do povo para um duelo, 1 Samuel 17, 25 a 51, nenhum dos israelitas teve coragem de enfrentar Golias. Mas Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, decide enfrentar o gigante e vai se apresentar ao rei Saul dizendo: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? 1 Samuel 17:26. Davi se apresenta ao rei Saul dizendo que vai derrotar o gigante, mas até mesmo Saul não acredita nas habilidades de Davi. Então Davi conta que um dia, quando as suas ovelhas estavam em perigo, sendo atacadas por um urso e por um leão, 1 Samuel 17, 34 a 36, como Deus deu a vitória em suas mãos e o ajudou a livrar suas ovelhas tanto do urso quanto do leão. E conhecemos o final da história, como também Deus entregou Golias na mão de Davi, e Davi derrotou o gigante Golias. 1 Samuel 17, 49 a 51. Então eu aprendo aqui que da mesma forma que Davi cuidava de suas ovelhas, ele cria que o Senhor nosso Deus também cuidaria dele. Então, Davi, como pastor, compõe um salmo da mesma forma que ele cuidava das ovelhas. O Senhor também cuidará de Davi. E Davi expõe o Senhor como sendo o seu pastor, e Davi como se fosse a sua ovelha. E Davi começa dizendo no Salmo 23, verso 1, que o Senhor é o seu pastor, e nada lhe faltará. Salmos 23, verso 1. Então Davi disse que ele é uma ovelha, e o Senhor é o seu pastor. Quando Davi estava compondo esse salmo, ele sabia do que estava falando, porque o pastor era aquele que cuidava das ovelhas, que as alimentava e cuidava delas. No verso 2, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, através do verso 2 do Salmo 23, cumpre a promessa do primeiro versículo, aonde diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No verso 2 diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes e levar-me para junto de águas de descanso, mostrando que o Senhor não vai deixar faltar nada para ele, nem alimento e nem água, da mesma forma que Davi, quando era pastor, pastoreava suas ovelhas, dando a elas bons pastos para se alimentar e água limpa para beber. Da mesma forma hoje, não é diferente em nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente é o nosso pastor,
Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e em águas tranquilas de descanso. Mas o que são os pastos verdejantes? Vemos que você não é uma ovelha. Dizendo logicamente de forma figurativa, você não é um animal. Você é a imagem e semelhança do Criador. Mas Davi, quando compõe esse salmo, está dizendo que ele é a ovelha do Senhor, e o Senhor é o pastor dele. E quando ele está dizendo que nada vai faltar, Davi sabia do que estava falando, porque o próprio Davi não deixava faltar pastos bons, pastos verdejantes para as suas ovelhas se alimentarem, e nem águas limpas para as suas ovelhas beberem. Da mesma forma, Jesus é o bom pastor que a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. Mas o que seriam os pastos verdejantes no sentido espiritual? Os pastos verdejantes são a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. O Senhor diz que a sua palavra é verdadeira comida. E a Bíblia diz também que o Senhor disse para aquela mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, jamais sentirá sede. João 4:16. Então a palavra do Senhor é verdadeira comida e verdadeira bebida. Os pastos verdejantes são a palavra do Senhor, o verdadeiro evangelho sem mistura, sem engano. Verdadeiramente o evangelho da sã doutrina, do santo ensinamento do Senhor. No verso 3, ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quem não precisa de um refrigério na alma, não é verdade? A Bíblia diz que o Senhor fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Então, a Bíblia está dizendo que o Senhor é aquele que refrigera nossas almas e ainda nos faz andar pelos caminhos de justiça para honrar o seu nome. Por isso a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Mateus 5:13-14. Mas existe um vale, sim, existe um vale que todo cristão passa. E a Bíblia diz no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Você sabe o que é um vale? O vale é um lugar baixo. Possivelmente, quando uma ovelha caía num vale, praticamente ela estava morta. E como é resgatar uma ovelha que caiu no vale? E quando ela estava nesse vale, estava sozinha, desamparada, ali estavam os lobos, os ursos, os leões, os chacais que representam Satanás e seus demônios, que estão doidos para devorar quem está naquele vale. Mas Davi disse que, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque o Senhor estava com ele. O seu bordão e o seu cajado o consolavam. Possivelmente, quando uma ovelhinha caía nesse vale, ou nesse lugar de difícil acesso, Davi, muitas vezes, pegava aquele cajado e resgatava sua ovelha. E quando a ovelha via o cajado, ela não se irritava, ela não esperneava. Pelo contrário, a Bíblia diz: louvado seja Deus, que Davi disse: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O cajado é para nos direcionar. Talvez muitas vezes o cajado seja uma palavra dura para nós. Uma palavra que não agrada. Uma palavra da verdade. Como diz a Bíblia Sagrada: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que abandonar a sua vida por amor de mim,
Axalá. Mateus 16, 24 a 25. Então, muitas vezes vemos uma palavra dura, uma palavra de repreensão, um cajado. Mas o cajado não é para matar ou vamar a ovelha. O cajado é para salvar. O cajado é para apontar onde está o erro, onde está o pecado, para fazer a gente voltar às nossas raízes, à sã doutrina, como era há 30 anos atrás, aonde a igreja tinha a unção do Espírito Santo e agíamos com o poder do Senhor Jesus Cristo e botávamos os demônios para correr. Mas hoje não gostamos do bordão e nem do cajado do Senhor. Pelo contrário, quando Deus levanta os seus profetas para falarem na igreja, querem matar o profeta. Mas a Bíblia diz que o pastor tem um bordão e um cajado. Davi disse: "O seu cajado não me maltrata, o seu cajado me consola." Isso tanto é verdade que no episódio em que Davi adulterou com Batseba, que era mulher de Urias, o heteu, um dos 30 soldados valentes de Davi, segundo Samuel 11, a Bíblia diz que Deus usa o profeta Natã para repreender o rei Davi e fazê-lo se arrepender de seus pecados. E Davi se arrepende de seus pecados. Vide o Salmo 51, um dos salmos mais lindos de arrependimento da Bíblia Sagrada. Então, quando Davi disse que o seu bordão e o seu cajado o consolavam, Davi estava dizendo ao Senhor: "Eu estou pronto, Senhor, para a sua repreensão. Estou pronto para me arrepender. Estou pronto, Senhor, para tentar de novo." E no verso 5, a Bíblia diz: "Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda." Talvez Davi dizendo: "Preparas uma mesa na presença dos meus adversários", estava dizendo: "Senhor, mesmo que sejam muitos contra mim e queiram me matar, eu creio que o Senhor está comigo." Eu estava fazendo um estudo e vi que para o pastor proteger as ovelhas das moscas, porque as moscas atacavam diretamente a cabeça das ovelhas e entravam pelos ouvidos e pelo nariz, causando até o suicídio de muitas ovelhas angustiadas por aquelas moscas, elas batiam a cabeça na parede com o intuito de aliviar a sua dor. Para isso não ocorrer, houve um artigo que dizia que o pastor ungia a cabeça da ovelha com óleo e percorria todo o seu corpo, e assim evitava que moscas e insetos não viessem sobre a ovelha, porque o óleo que se derramava na ovelha era um repelente natural. E em nossa vida não é diferente. Quando o Senhor diz: "Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda", nós sabemos que o óleo representa a presença do Espírito Santo. Atos 10, 38. E as moscas no mundo espiritual representam Belzebu, o rei das moscas. Mateus 12, 24. E moscas representam no mundo espiritual demônios. Por isso, temos que ter a nossa cabeça ungida com óleo. O óleo representa a presença do Espírito Santo que vai afastar as moscas espirituais, ou seja, os demônios de nossas vidas. Mas, para a gente receber esse óleo santo, ou seja, para a gente receber o Espírito Santo, temos que estar vivendo uma vida limpa. Por isso a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Quando estamos doentes espiritualmente, Ele cuida de nós. E quando somos uma ovelha rebelde, Ele quebra a nossa perna para cuidar de nós. Você sabia disso? Eu li um artigo que dizia que antigamente os pastores em Israel, quando tinham uma ovelha rebelde, quebravam a perna dessa ovelha. Talvez você ache que é uma atitude muito cruel da parte do pastor, mas ele fazia isso não por odiar a ovelha, mas por amá-la. Porque o bom pastor não queria perder aquela ovelha. Por isso, quebrava sua perna.
E nesse artigo, eu reparei que, com a perna quebrada, ela dependia do seu pastor para tudo: para comer, para beber água, para cuidar dos ferimentos. E por não poder andar, o pastor a colocava nas costas e andava com ela para todos os lados. E isso fazia aumentar o relacionamento entre a ovelha e o pastor. Em nossas vidas não é diferente. Muitas vezes, Jesus faz o mesmo conosco. Somos o vaso e ele é o oleiro. Isaías 64:8, Jeremias 18:1-6. E ele vai nos quebrar quantas vezes for necessário para salvar nossas almas. Por isso precisamos do azeite espiritual, que só pode ser dado pelo Espírito Santo, através do cuidado do nosso Jesus. O último versículo diz assim: Salmo 23, verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi, nesse último versículo, expõe dois atributos de Deus: bondade e misericórdia, e crê que a bondade e a misericórdia do Senhor o seguirão todos os dias da sua vida. Se vemos a história do rei Davi, nós vemos que essas duas dádivas do Senhor, ou seja, esses dois atributos do Senhor na vida de Davi, jamais se apartaram dele. O Senhor teve muita bondade, ou seja, muita longanimidade e muita misericórdia do seu servo Davi. Se você for olhar a história do rei Davi, o rei Davi foi um ser humano como nós, cheio de erros também, muitos acertos, momentos em que o rei Davi tinha muita fé. Mas a Bíblia diz que o rei Davi era homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14, Atos 13:22. Ele errou bastante, mas Davi tinha uma qualidade que agradava ao Senhor. Davi se arrependia dos seus pecados e não os ignorava. Pelo contrário, ele os confessava e dizia: Senhor, dá-me um coração novo e um espírito reto e inabalável. Salmo 51, verso 10. Davi também dizia: Senhor, meus pecados são tantos que cobrem a minha cabeça, são tantos que eu não consigo contar. Salmo 38, 4. Então, Davi sabia que era um homem pecador e que precisava da bondade, da longanimidade e da misericórdia do Senhor. E aconteceu esse versículo 6 na vida de Davi, porque a bondade e a misericórdia do Senhor o seguiram todos os dias da sua vida. Continuando o versículo diz assim: todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi cria que ele era do Senhor e que um dia habitaria no céu junto com o Senhor e ali viveria com seu pai para todo o sempre. Essa deve ser a fé do cristão, a nossa fé como igreja. Na realidade, essa é nossa maior esperança. Pelo menos a minha é o desejo profundo do meu coração. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que essa rápida reflexão e meditação na palavra possa ser bênção para os irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.